Manos, quero pedir que você se ponga de pé um momento, amém? Eu entendo que Deus permite as coisas, aunque a vezes o inimigo queira meter a pata e fazer desordem, verdade? Sempre as coisas sucedem com o permisso de Deus, nunca é fora da permissão de Deus, amém? Então, se esse muchacho haja entrado aí, isso me toca, irmãos. Nos primeiros acordes do cântico, ele se meteu e pediu água. Isso não pode ser coincidência, verdade? Quer dizer, não pode ser coincidência, não pode ser. Vamos orar por ele, amém? Se chama Dornei, verdade? Levanta a tua mão e vamos orar. Repreenda todo espírito de louqueira, de loucura, de problema mental. Repreenda toda atadura espiritual, toda a alma que está atrapada em uma escuridade. Começa a orar, abre a tua boca, pero abre com autoridade. Não abra uma oração mental. Lamenta, não. O inimigo tem que escutar que tu estás orando por esse muchacho. Os demônios têm que escutar. Assim que ora em voz alta. Libera tua voz aí. Sim, começa a ser. Senhor, em nome de Jesus, oramos por Dornei, amado Deus. Tu sabes da condição dele. Tu sabes, amado Deus, em que momento, Senhor Deus, ele caiu nessa situação. O Senhor viu, o Senhor estava ali, o Senhor viu o que passou com ele. Pero, Senhor Deus, o que ha sucedido nesta manhã, não quero ver como coincidência, amado Deus. Não é casualidade que se meta no momento que estamos cantando um cântico que habla de água, da necessidade, a água do Espírito, da tua palavra. E nesse momento ele entrou, nesse momento pediu água, e nesse momento tomou como se estivesse em deserto. Amado Deus, estenda tua mão sobre ele. Eu não sei onde ele está nesse momento, não sei o que ele vai passar nesse dia em sua vida, mas eu sei que tu estás aí dentro, Senhor, ó Deus, escudriñando sua mente e seu coração. Liberta sua alma, amado Deus. Ele está atrapado por muitos anos. Há muitos anos sua alma está atrapada, amado Deus, em completa oscuridade. Seu entendimento se ha ido, seu discernimento se ha ido, amado Deus. Já sua mente não funciona, Senhor, como o Senhor o criou. Te pedimos, amado Deus, liberta-lo hoje mesmo, visita-lo hoje mesmo, toca-lo hoje mesmo, habla com ele, abra seu espírito, amado Deus, porque seu espírito te escuta, seu espírito te escuta, amado Deus. Aunque sua alma esteja perdida, seu espírito lo conecta contigo, amado Deus. Em nome de Jesus, repreendemos toda obra maligna, amado Deus, sobre a vida de Dornei, e te pedimos, escreve o nome dele no livro da vida, Senhor, ó Deus, para que ele alcance salvação, para que ele de verdade seja livre, completamente livre, em nome de Jesus, que ele possa desfrutar da vida eterna contigo, amado Deus, em nome de Jesus. Limpa sua mente, amado Deus, e bendice-lo, cuida-lo, guarda, ponga ángeles guardando onde quer que ele vá, na carretera por onde ele anda, ou guarda-lo de acidentes, de situações, amado Deus, de la violência das carreteras. Esconda-lo, amado Deus. Oh Senhor, guarda-lo e separa-lo para a salvação, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, igreja. Vamos aplaudir o Senhor por isso, amém. Aleluia. 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 Glória a Deus. Aleluia. Vamos à palavra, irmãos, amém. Quando vemos nossa condição de vida, quando vemos como vivemos, como estamos, quando observamos, irmãos, nosso diário de vida, nos damos conta que tremendo ha sido Deus, verdade? Que apesar de havermos tenido uma vida desordenada, uma vida cheia de pecados, éramos mais bem inimigos de Deus, verdade? Saber que Deus, a uma distância, Deus cuidava de nós outros. É o que estamos vendo aí. Acabou de irmã dizer, verdade? Deus cuidava de nós outros a uma distância. Não porque Ele quis distanciar-se de nós outros, senão porque nós outros não queríamos cercania com Deus, verdade? Não queríamos.
queríamos andar em lo nuestro, pero Deus aún assim cuidava de nós outros. Eu poderia cantar um montão de testemunhos de quantas vezes Deus me livrou de coisas muito difíceis quando eu estava no mundo, de la muerte, de violência e tudo mais, e Deus me guardava, e eu creia que era por minha sabedoria, por minha grande coisa, verdade? Não, depois que me converti me di conta que era Deus que me guardava, amém? Então, irmãos, assim nós outros andávamos, creyendo que por nossa força salíamos de los problemas, que por nossa sabedoria algo sucedia para bem e o malo se iba, verdade? Porque tomamos uma decisão, porque hicimos algo, nós echávamos a glória a nós mesmos, sim ou não? Em nenhum momento, irmãos, nos dávamos conta que esse Deus que parecia estar distante, ele uma vez estava muito cerca de nós outros, amém? Ele estava muito cerca de nós outros, cuidando-nos, guardando-nos, escondendo-nos, preparando-nos para o momento. Por essa razão, uma vez as mamães choram por seus filhos que passam situações terríveis por suas cabeçonadas, como se diz, e como são livrados, não se sabe, amém? A gente se pergunta, pero como se livrou de esto? Pero a veces, hermanos, hay un familiar, hay una mamá, hay un papá, hay alguien orando por esta vida, amém? E vienen los livramentos de Deus. Não de todo, claro que Deus não nos vai livrar, alguma coisa les vai permitir passar, para que reflexionem, para que considerem, verdade, a possibilidade de dar a oportunidade a Deus alcançar-nos. Pero de lo pior não passa, amém? ¿Por quê? Porque Deus nos está aí guardando. Deus tem promessa de salvação para eles. E o Senhor nos dijo em sua palavra que se nós outros creyéramos em Ele, seriam salvos nós outros e também nossa casa. Isso está escrito, amém? Eles não vão ser salvos assim por assim, claro que não, verdade? Não é porque papai e mami ora, porque familiar congrega, eles podem andar a enlouquecer e serão salvos. Não, eles terão a oportunidade de conhecer a Deus, como nós outros vivimos, amém? Em algum momento de suas vidas, não sei em que circunstância vão estar, pero Deus se vai revelar a eles, amém, irmãos? Como isso com nós outros, eles terão a oportunidade, assim que sigam orando e clamando, e o Senhor les seguirá guardando a eles. O Senhor, irmãos, como Padre responsável e amoroso, estuvo sempre aí cuidando de nós outros como se fôramos filhos, aunque éramos criaturas todavia. Aunque não o aceitávamos como Padre, Ele nos tratava como filhos. Que lhe parece, irmãos? Podia o Senhor tratar-nos como animais, como criaturas do mundo, como animais, pero não. Aún não sendo filhos de Deus por adoção, éramos tratados e cuidados como filhos, amém? Porque o Senhor nos amou sempre. Glória a Deus. Então, irmãos, muitas situações, diversas adversidades, aún coisas muito graves, acidentes, enfermidades, coisas que poderiam haver destruído nossa vida, o Senhor estuvo aí e nos guardou, amém? Quantos aqui han tenido acidentes para a morte? Quantos aqui? Acidentes para a morte, enfermidades para a morte, verdade que assim? Aqui estamos. E entendo que na época não éramos cristianos, verdade que assim? Douglas era cristiano? Era suerte. Assim dizia a gente, amém? Era suerte. Ou a lo mejor meu espírito é bueno e Deus me salvou. Não, estávamos perdidos. Então, irmãos, com todo e por todo o que passamos, o que vivimos aqui, estamos nós outros, amém? Porque o Senhor nos não, eu sei que não. Eu digo que com todo o que hemos passado e por todo o que hemos vivido, aqui estamos nós outros, amém? Glória a Deus. Não todos estão, evidentemente que não. Então, irmãos, não é solamente que estamos aqui, senão que teremos uma vida melhor que a que teníamos, verdade? Somos diferentes, infinitamente diferentes.
Lo que Deus hizo com nós outros foi um cambio tão real e tão profundo, irmãos, que nós outros às vezes pensamos que ridículo hacíamos nós outros no passado, verdade que sim? Lo ridículo que hacíamos, as coisas feias e malas que hacíamos, os pensamentos, os sentimentos de vingança, as violências que passavam por nossa mente, qualquer coisa era machete em manos e vamos, verdade? E o Senhor nos livrou de cada coisa, irmãos. Éramos escravos do pecado e de los placeres deste mundo, sem darmos conta que o Senhor nos preparava para a grande travessia. Guarde bem isso em teu coração, amém? Que o Senhor nos guardava e nos preparava para o momento da grande travessia. Íamos atravessar um lugar, uma dimensão, íamos passar de um lugar a outro e deixar atrás todo o que passou, amém? As enfermidades, as loucuras desse mundo, o pecado, a perdição, todo. Era como uno vê às vezes películas, verdade? Películas de viagem ao espaço, verdade? Cohetes e gente que anda viajando por os planetas. Sim, tem assim como que um grande círculo assim, brilhante assim, eles atravessam e estão em outra dimensão, em outro lugar, verdade? Isso sucedeu com nós outros, amém? Houve uma porta espiritual que se abriu a nós outros. Lo que as películas mostram é uma realidade, aunque não com o entendimento que nós outros temos. Uma porta espiritual se abriu e nos sacou de las tinieblas hacia a luz do Senhor, amém? Uma porta espiritual, glória a Deus. A porta do reino se abriu e nós outros fomos rescatados. Então, se passamos por uma grande travessia, e aunque o inimigo, como é o caso de Israel, Faraó hizo todo o que pudo fazer para detener a gente de atravessar para o outro lado e manter-nos em esclavitud. O Senhor cerrou o passo ao mar, amém? Cerrou. Passou o povo, o Senhor imediatamente cerraram as águas, amém? Quedaram Faraó e todos os venetes aí atrapados, e todo o passado quedou ao outro lado. Me estão entendendo, irmãos? Nosso passado, tu passado, meu passado quedou atrás, amém? E o Senhor nos hizo passar por essa porta espiritual, por essa dimensão que nós não creíamos que existia, não pensávamos que era possível sair de onde estávamos, viver uma vida diferente, aunque nos dijera a gente, venga para Cristo, tu vida vai cambiar, tu vida será diferente. Nós outros pensávamos, eu não creio isso, eu tenho minha religião, eu tenho a Deus e blá blá blá, e seguimos com o nosso discurso, porque não creíamos que era possível ter uma vida diferente, amém, irmãos? Há muitas pessoas que não creem, que dizem, não, é isso mesmo, é isso aí mesmo, a vida de um é isso aí, é trabalhar, crescer, ter filhos, pagar contas, ter problemas, enfermar e morrer, assim disse a gente. Não tem uma esperança como temos nós outros, verdade? Ter essa esperança nos dá o Senhor, amém? Então, se, irmãos, aunque o inimigo tratou de uma ou outra maneira hacer-nos permanecer na posição e na situação que estávamos, o Senhor nos hizo sacado por el braço, amém? A muitos, e o Senhor nos sacou com violência, amém? Amém? Por uma enfermidade, por um problema, por um lugar que se destruía, por uma aflição, por um problema, foram arrancados assim, por la raiz, com violência, amém, irmãos? Não foram sacados das tinieblas por serem buenos, por todo estar bem, por todo estar maravilhoso, não. Algo les passou, amém? E digo, foram sacados com violência, sim, Lo hizo Deus comigo, creio que lo hizo Deus com você também, amém, igreja? E o Senhor, irmãos, cerrou o passo. Ao outro lado, não teremos que sequer pensar em retroceder, amém? Não volver atrás, nunca mais, amém? Lo que está allá afuera, que é parte de nosso passado, allá vai quedar. E se algum recuerdo viene, não é porque estranhamos, verdade?
não é por nostalgia, senão para dar testemunho de onde nos sacou o Senhor. Amém? A vezes escuchamos uma canção de la que bailávamos allá nos anos 70 e nosso pezito empieza, verdade que sim? E eu não, opa, espera aí, já saí daí, já não tem nada a ver com isso, sim ou não? Por quê? Porque o corpo humano é um corpo musical, amém? Deus nos hizo assim. É impossível no ser humano, diante de uma música, de uma melodia, quedar assim. Sempre vai haver um movimento em seu corpo, porque Deus nos criou dessa maneira, amém, irmãos? Seja a música mundana, profana, seja o tipo de música seja, tu espírito, tua alma e teu corpo serão tocados. Ora, vai depender de que canções vão andar cantando nos outros, verdade que sim, irmão? Já não lhe cantamos mais ao diabo, cantamos ao amor de Deus. Amém, irmãos? Amém, igreja? E algumas canções que supostamente cantam no secular, não cantam ao diabo, cantam ao amor também. Amém, igreja? Assim que não temas, não seja religioso às vezes, hein? Às vezes queremos juzgar a gente. Se fôramos nós outros pensar que toda música que não é cristiana é mundana e é profana, não cantaríamos cumpleaños feliz. Isso não é cristiano, na verdade, que irmãos? Não cantaríamos o hino do país, da nação onde vivimos, irmãos. O hino nacional é algo mundano que exalta a terra, exalta a natureza, exalta os hechos de los antepassados. Isso não é cristiano? Ou é? Não é verdade assim? E cantamos e reverenciamos, e alguns choram cantando o hino, verdade que assim? Por estranhar sua nação, porque estão lejos, né? É essas coisas. Então, não podemos dizer que toda música que não seja cristiana é mundana e nos vai levar ao inferno. Não haga isso, amém? Há pessoas que compõem canções porque amam a esposa, porque amam um filho, e aí vai, amém? Não quer dizer que é algo que vai causar problema na nossa alma. Me está entendendo todo, sim ou não? Me está entendendo? Assim que, por favor, não permita nenhum espírito religioso em teu coração, amém? Mas também não vai andar aí bailando a Macarena, porque ali atrás você bailava a Macarena, aí não. Amém, irmãos? Glória a Deus. Não bailava a Macarena, amém? Abra tua Bíblia aí, irmãos, em Êxodo capítulo 14. Êxodo 14. Conosco um pastor em Nicarágua, fui muitas vezes a Nicarágua e algumas vezes me hospedei na casa dele. Predicava na igreja dele. E ele contava as histórias quando conheceu sua esposa em uma igreja, né? Se enamorou de ele, ambos se enamoraram e tal, e casaram. Ele contava e eu me ponia a pensar, verdade? Ele contava que quando casou, na noite de boda, verdade? Dias antes ele comprou uns desses discos de vinil, ano passado, verdade? Um de Roberto Carlos, cantante brasileiro, né? Que canta el amor, o homem canta el amor, também canta la Maria, também, ele é meio católico. Mas suas canções são mais relacionadas com amor, verdade? Com amor e tudo mais. E o homem era pastor, já era pastor. Comprou um disco do Roberto Carlos e um outro de um cantante hispano de aqui, que eu não me acordo como se chama, pela música romântica. E foi para o hotel em luna de mel e bailaram os dois abraçaditos, desnuditos, assim. Felizes e contentes, verdade? Ou seja, não entrou nenhum espírito maligno na mente deles, que estavam bailando na música de Roberto Carlos, não, estavam aí enamorados com o Senhor e com a bendição do matrimônio. Então, eles não passou a não sentir nenhum peso na consciência, e Deus não me reprochou para nada. E sigo o pastor e sigo pescando a palavra. Claro que essas coisas não abram publicamente, porque a gente que não tem madureza para escutar. Me entende, irmãos? A gente não tem madureza para escutar algumas coisas e vai pensar: meu pastor dançando música mundana. Amém? Ele contava isso, você daí, você gostava? Ele e a esposa contavam isso. Estão vivos além de cada um. Amém, irmãos? Então, se nós devemos sempre discernir as coisas, saber que é de verdade o que convém e o que não convém, verdade? Saber, não ser religioso, saber, nós nos cerramos em uma religiosidade e mais bem alejamos as pessoas de nós outros, verdade que sim? Porque não pensam igual que nós outros, porque não, enfim, e nós ponemos aí uma posição de Santa Rhodes, e não me toque, não me fui para o Senhor todavia, verdade? Amém, irmãos? Tengamos paz, amém, igreja? Alô, igreja? Muito bem, glória a Deus. Capítulo 14 de Êxodo.
algo tremendo sucede por acá. E o versículo 19, já quando a gente murmura e reclama, porque Faraó viene detrás deles, verdade? E o Senhor disse a Moisés: alça tu vara e estende tu mão, né? Êxodo 14. E depois eu disse outro, disse que sabrão os egípcios que eu sou Jeová, quando me glorifiquem Faraó em seus carros e em sua gente de a cavalho. Versículo 19 disse: e el ángel de Deus, diga comigo, el ángel de Deus, que iba delante del camino de Israel, del campamento, perdão, iba delante del campamento de Israel, se apartou e iba em pos de eles, e asimismo la coluna de nube que iba delante de eles se apartou e se puso a suas espaldas. Amém, irmão? Quero que você visualizar em tua mente um erro tuyo. Desse erro que tu ora, clama, que o Senhor lo alcance, que o Senhor lo trate, que o Senhor lo rescate, que o Senhor quebrante seu coração. Amém, irmãos? Visualiza tu erro em isso aqui como se fosse uma película passando em tua mente. Disse que quando eles atravessaram, iam atravessar o mar, verdade? Que Faraó estava delante deles, detrás deles, e o mar está delante e Faraó detrás. ¿Me está entendendo, hermanos? O mar era a puerta hacia a liberdade, amém? E detrás era o que era de esclavitud para eles. E nesse meio estão eles, entre a liberdade e a esclavitud estavam eles. E disse que o ángel de Jeová, que iba delante do acampamento, se apartou e iba em pos deles, por trás, dando cobertura. E asimismo, a coluna de nuvem que iba delante deles se apartou e se puso às espaldas. Amém? Visualiza tu erro, visualiza tu parente, tu familiar, desde que tu ora e clama por salvação. Em algum momento Deus vai fazer isso com essa vida, amém, irmãos? Em algum momento de sua vida, quando não há para onde ir, amém? Quizá vai enfrentar uma enfermidade, um problema, alguma situação na vida que não há para onde ir. Para cá é mar, é morte, é destruição, porque o mar não vai perdonar. Para allá é seguir uma esclavitud. E nesse intervalo, o anjo do Senhor, aleluia, amém? Louvar uma vez e vamos, que o Senhor vai diante de ti. Vamos, avança, amém? E a lo mejor vai dizer pelo Senhor, a enfermidade, a bancarrota, a polícia, a cárcere. Não, anda, ignora todo isso e avança. Alô, igreja? Visualiza tu erro, visualiza tu cônjuge, visualiza teus papás que têm um coração duro, amém? Já são viejitos e dificilmente se convertem assim, muito facilmente. Visualiza-los nesta posição aqui. Quando por delante não há nada que fazer e por detrás, retroceder é difícil e será esclavitude por vida. É nesse momento, irmãos, amém? Em um momento de aflição, de angústia, onde não teres mais para onde ir, e o Senhor disse: vamos, eu te vou levar. Passa. É o tempo de tua travessia, amém? Não é de outra. Ou siga o que Deus está, né? Ou você quer daí? Não há. Amém? Graças por esses momentos. Não houvéssemos passado por tais momentos, estaríamos todavia, amém? Estaríamos todavia já. Que saia o anjo do Senhor esperando-nos aí à la orilla do mar. Assim, espere, quando vier este, e nos vamos hallar perdidaços em o mundo, amém? Pero el ángel do Senhor tuvo paciência com nós outros, amém? Nos esperou à la orilla do mar para abrir e nós outros passar. Glória a Deus, aleluia. Oh santo, eu me gosto com Deus, irmãos. Disse: e iba entre o campamento de los egípcios e o campamento de Israel, e era nuvem e tinieblas para aqueles, e alumbrava a Israel de noite, e em toda aquela noite nunca
nunca se acercaram os unos a los outros. Amém? Que tremendo isso! Quando Deus põe uma separação definitiva, de aqui é mundo, de aqui é presença de Deus. Amém? De aqui para allá é oscuridade e tinieblas, para allá é luz e salvação. Aleluia! Que tremendo isso! Nunca se acercaram. E o capítulo 13, irmãos, vuelve aí um pouquinho, o capítulo 13. 13. Estamos no 14, vamos ler o 13, versículo 21 e 22. Quando se levantaram para começar a caminhar em direção ao mar, disse o 21: e Jeová ia delante de eles de dia em uma coluna de nuvem para guiá-los por el caminho, e de noite em uma coluna de fogo para alumbrar-les, a fim de que anduviessem de dia e de noite, é dizer, que não se detuvieram jamais. Amém? Quando Deus nos alcançou, Ele isso, irmãos, e sua glória, e seu poder, e a presença do Espírito Santo que aqui está, nos conduzo de forma que nós outros não nos detuvieram jamais. Amém? Sin embargo, há gente que se detiene, sim ou não? Oh, sim, há. Não se detém, mas se devolve também, cara. Pior todavia. Oh, esse é forte, irmãos. Glória a Deus. Diz que nunca se apartou de delante do pueblo a coluna de nuvem de dia, nem de noite a coluna de fogo. Amém? Que tremendo saber, irmãos, que alguns se detêm e se devolvem, é verdade. Diz, irmãos, Números capítulo 9, Números 9, vá adelantando tudo ele aí, vá passando por Levítico, e vai encontrar Números aí depois de Levítico. No capítulo 9, capítulo 9, versículo 15. Aleluia. Estamos guardados em Deus, amém? Escondidos em Ele, aleluia. Disse: el dia que o tabernáculo foi erigido, a nuvem cobriu o tabernáculo sobre a tienda del testimonio, e à tarde havia sobre o tabernáculo como uma aparência de fogo hasta a manhã. Assim era continuamente. Imagine esses termos. A gente diariamente, dia e noite, mirando aquela tenda, grande tenda de campanha, e vendo algo como uma aparência de fogo arriba dela. O que lhe parece, irmãos? Era visual, eles veiam, não era algo assim, nós estamos vendo, não. Nós outros hoje não vemos o Espírito Santo, eles o viram, amém? Vieram a manifestação do Espírito Santo, e o fogo de Deus pairava sobre o tabernáculo, dia e noite, e eles lo veiam. Era uma experiência visual, amém, irmãos? A experiência de nós outros é espiritual, interna, dentro. Eles lo veiam com seus olhos. Me estão entendendo essa manhã, sim ou não? Assim era continuamente. 9:15. Assim era continuamente. A nuvem lo cobria de dia e de noite a aparência de fogo. Quando se alçava a nuvem do tabernáculo, os filhos de Israel partiam, e em lugar onde a nuvem parava, ali acampavam os filhos de Israel. Ao mandato de Jeová, os filhos de Israel partiam, e ao mandato de Jeová acampavam, escutavam a voz e as ordenanças de Deus. Todos os dias que a noite estava sobre o tabernáculo, permaneciam acampados. Quando a nuvem se detinha sobre o tabernáculo muitos dias, então os filhos de Israel guardavam a ordenança de Jeová, não partiam, não se moviam. E quando a nuvem estava sobre o tabernáculo poucos dias, ao mandato de Jeová acampavam, e ao mandato de Jeová partiam. E quando a nuvem se detinha desde a tarde hasta a manhã,
ou quando a la manhã a nuvem se levantava, eles partiam, e se havia estado um dia, e a la noite a nuvem se levantava, então se partiam. Ou se 2 dias, ou um mês, ou um ano, mientras a nuvem se detenia sobre o tabernáculo, permanecendo sobre ele, os filhos de Israel seguiam acampados e não se moviam, mas quando ela se alçava, eles partiam. Ao mandado de Jeová acampavam, e ao mandado de Jeová partiam, guardando as ordenanças de Jeová, como Jeová lo havia dito por meio de Moisés. Amém, irmãos? Vejam, irmãos, a experiência que eles tinham com a glória do Senhor era visual. Lá veiam todo dia, manhã, à noite, a cada momento. Bastava mirar o tabernáculo, e não havia como não mirar o tabernáculo. Por quê? Porque o tabernáculo estava no centro do acampamento, e as tiendas das tribos estavam ao redor. Amém? Glória a Deus. Eram 12 tribos, verdade que sim? Então estavam dispostas aí, ó. Amém? E o tabernáculo, então sim, não havia como não despertar e não ver o tabernáculo e aquela grande coluna de fogo por em cima. Era uma experiência visual. Eles veiam quando o Espírito se movia, dando sinal que era para preparar acampamento, arreglar todo e marchar-se, né? Ou quando se detenia. Todos está aqui muito claro. A experiência que teremos nós outros hoje não é visual, mas é em nosso interior. Amém? E o Senhor falava com eles naquele entonces, também habla com nós outros hoje, sim ou não? De distintas maneiras escutamos a voz de Deus e sabemos que fazer, como e quando fazer as coisas. Sim, lo sabemos, porque o Senhor nos dá sinais como de olho, né? Verdade? E o Senhor preveniu, algo vai passar, pero tenha paz. Deus está em controle, amém? Glória a Deus, irmãos. Então, se diga comigo, o tabernáculo era um lugar de encontro com Deus. Amém? Lugar de encontro, lugar de comunhão. Amém? Saber que Deus diariamente estava ali em meio deles, não se apartava deles. Quando Deus lhes queria falar, sua nuvem descendia e chegava à porta do tabernáculo para comunicar-se com eles. Quando eram eles que queriam falar com o Senhor, eles clamavam por sua presença, e o Senhor uma vez mais descendia à porta do tabernáculo. Amém? Se estavam desanimados, a glória do Senhor nos alentava. Amém, igreja? Sim ou não? Se tinham medo, seu espírito os levantava para que não quedaram postrados ante as adversidades. Se entrava dúvida em seus corações ou se debilitavam em uma fé, Espírito Santo os fortalecia, como lo hace hoje com nós outros, sim ou não? Aun quando pecavam, quando desobedeciam e murmuravam contra Moisés e contra Deus, e o Senhor os disciplinava, pero nunca os abandonava. Amém? Los tratava, pero estava o Senhor, não se alejava deles. Em seus piores momentos, irmão, dessa gente, quando seus corações clamavam por o favor de Deus, clamava por liberdade, Deus os escutou. Amém? Quando estavam ao outro lado, em las tinieblas, em la esclavitud de Egipto, eles clamavam, o coração deles clamavam, aún sem conhecer a Deus. Deus escutou o clamor, descendeu e nos livrou de aí. Me está entendendo nessa manhã? Isso lo hizo Deus contigo e comigo. Amém? Não lo conhecíamos, quizá sequer lo queríamos, pero havia um clamor em nosso coração. Creia, meus irmãos. Esse muchacho que acaba de entrar aqui, creia você que no coração, allá e no mais profundo de seu ser, não há um clamor por liberdade? Você crê que não? Ele sente que sua alma está atrapada, escravizada, que só às vezes quer reacionar, e muitas vezes ele habla coisas com sentido, verdade? Um dia desse, eu estava fazendo algo aí, canheria, fazendo aí, ele parou aí e falava coisas e tal, e eu me acordo, e aquele dia, e você disse, ele me escutou predicando em algum lugar e guardou alguma coisa, entende? Então se lamente dele, todavia há coisas aí.
como se fosse aquele grito silencioso querendo sair daquele encerro, querendo ser livre. Nós outros irmãos vivíamos isto, aonde dizíamos: não, a igreja que não, é para viejo, é pandereta que vai, não, o pastor é todo ladrão e sem vergonha, é verdade? Pero em nosso interior havia um grito silencioso, pero sim havia. Nadie lo escuchaba, pero aleluya, el Señor escuchaba el clamor de nuestro corazón. Amém? Estavam em Egipto, e quem les escuchava? Nadie, a não ser os mesmos egípcios, que los veían quejándose por el trabajo, quejándose por la comida que le daban, quejándose por la violencia con que les trataban, pero les daba igual, ¿verdad? Porque eram dueños de sus almas, de sus vidas. Escuchavam, pero não hacían nada para mejorar sus vidas. Ou seja, quem les podia sacar daquela situação? Não havia nada aí. Então, se Deus toca o coração de um homem, aí vai, já sabemos o que ele passou. Pero nós estávamos nessa condição, irmãos. Muita gente, familiares nossos, estão nessa condição. Tu los vê aí, todo mamá, e fiesta, e papapá. Pero quando se sentam a pensar, se detêm a meditar em suas vidas, sabem que não estão bem. Há algo no coração deles que lhes diz: não, quisiera eu sair desta vida. Sim ou não? Em algum momento entra esse pensamento de libertar. Esse clamor silencioso que está aí no coração deles, esse espírito, essa alma querendo sair daquele encerro de pecado, e Deus os está escutando. Me está entendendo, irmãos? Em algum momento, como disse o Senhor, que escutou o clamor do povo e descendeu para livrá-los. Em algum momento Deus vai alcançar tua família, tus filhos. Quantos não creem? Levanta a tua mão e diga: Senhor, graças, porque eu sei que um dia tu vai alcançar meus filhos. Vamos, diga com autoridade, com alegria e gozo em teu coração: Senhor, eu te dou graça. Alabo, Senhor, meu coração te alaba, porque em algum momento o Senhor vai alcançar meus filhos, mis parentelas, Senhor, mis parientes, mis cônjuges, mis papás. Em algum momento eles terão um encontro contigo. Não sei em que condição vão estar, pero el ángel do Senhor nos vai detener e les vai dizer que a glória do Senhor nos vai acompanhar a partir de aí, hacia a liberdade, em nome de Jesus. Amém? Quantos lo creem? Eu lo creio, sigo orando. Nunca deixe que as circunstâncias te ponham para baixo e te entristeçam e te desanime. Já não dá mais orar, porque já não. Siga orando, siga clamando, que em algum momento Deus vai fazer a obra. Amém, igreja? Ele lo hizo comigo, lo hizo contigo também. Então, os irmãos, o Senhor sempre estuvo aí. Em seus piores momentos havia um clamor no coração dessas vidas, allá em Egipto. E nos piores momentos de nossa vida havia um clamor que nadie escutava, que nadie se dava conta que passava dentro de nós. Veiam no exterior de nós, as tortas que ralávamos, os problemas que enfrentávamos e toda a situação que vivíamos, pero dentro havia uma voz que falava. Amém? Havia uma guerra interna dentro de nós, de espírito contra carne, carne contra espírito, pero a carne era mais forte, verdade? E nos vencia sempre. E nos devolvíamos outra vez, e dizíamos: não, a partir de hoje não vamos tomar. E outro dia, amém? E seguia a festa, e o arrependimento se ia e seguia a festa. Amém, irmãos? Por quê? Porque havia algo dentro da pessoa que queria sair daí, mas não havia forças em ele, e de verdade não há. Amém? Não há. Só o Senhor tem a força para livrar-nos. Amém? Agora, o grande problema de nós outros, irmãos, é que lo que dijo Jeremias, e vamos abrir isso aí. Eu sei que tu deves saber de memória esse versículo, mas vamos ler para edificar nosso espírito. Amém? Jeremias 17. Muitos de nós não teremos memorizado, claro que sim, mas vamos ler. Que apesar de tudo isso, que o Senhor nos alcançou, que o Senhor nos livrou, que o Senhor nos ha dado uma nova vida, devemos sempre pensar que
que a perfeição estará muito lejos de nós, nunca seremos perfeitos. E caiu na área de nossa vida que em algum momento clamou a Deus, amém? Há algo em nossa vida que em algum momento clamou a Deus por salvação, por redenção, por milagro. Pero essa mesma área de nossa vida também nos tende a jalar-nos hacia atrás. Há um olor raro por aí, verdade? Diz Jeremias 17, versículo, vamos ler aí, el 9. Dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Que diz aí? Quem lo conocerá? Amém? Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. Además de ser engañoso, es también perverso. Amém? Engañoso, hermanos, porque nos lleva ao engano. Engañoso porque nos hace a ver sentir ganas de retroceder, de volver atrás, de encariñarnos com coisas que Deus Senhor já nos livrou. Amém? É engañoso porque nos prepara pratos de lenteja e a vezes somos tentados a amém, igreja? Estão entendendo, sim ou não? É engañoso, amém? Engano que reversa as coisas, lo correto lo hace, lo incorrecto lo hace bonito para que a gente se agrade. Então, se é um coração engañoso, pero também é perverso, amém? E quando habla de perverso, perversidade, habla de malo, é malo o coração humano, sim ou não? Porque daí disse que procedem todas as coisas, adultério, fornicação, do coração procede todo isso. Pero por que perverso, irmãos? Porque nos hace dano também a nós outros mesmos, verdade? Este coração que um dia clamou a Deus em nossa aflição, amém? Este coração que um dia, vendo nossa situação de destruição e de problema, clamou a Deus para que nos alcançara, para que nos sacara de onde estávamos. Este mesmo coração, uma vez nós outros alcançados por el Senhor, se ha vuelto enganoso, amém? Não solamente enganoso, sino perverso, porque esse coração que clamou por liberdade é o mesmo coração que clama por a adversidade, por a esclavitud e por o problema. Como estão entendendo nessa manhã? Amém? Esse mesmo coração, disse Jeremias, ele é enganoso e também perverso. Esse coração que em algum momento buscou o bueno, a vez por sua perversidade, nos hace buscar também o malo. Amém? Hace dano a nós outros mesmos. Por isso disse, hermano, o versículo 7 diz: bendito é o varão que confia em Jeová, em cuja confiança é Jeová, porque será como el árbol plantado. Não, espera. Onde estamos? Não, é versículo 5, perdão. Versículo 5 diz: assim ha dicho Jeová, maldito é o varão que confia en el hombre e pone carne por su braço e su coração se aparta de Jeová. Amém, irmãos? Maldito é o varão que confia en el hombre. Não confie em ti mesmo, amém, irmãos? Dizia minha mamãe que não se confiava nisso, em seus próprios dentes, que mordiam a língua às vezes. Amém, irmãos? Assim que não se confie. É o mesmo coração que um dia te mostrou a porta da liberdade, é o mesmo coração que te mostra também a porta da escravidão. Amém? Amém? Este coração que clamou por solução por seus problemas, clamou por favor de Deus, também é enganoso e perverso, porque trata de hacernos daño a nós outros mesmos. Me está entendendo, sim ou não? Amém? Porque esse coração, irmãos, tem a habilidade de falar de distintas formas. É como falar em várias línguas, verdade? Em las duras pruebas que passamos, este coração, irmãos, quando já nos falta força para lutar, quando queremos quizá desistir da prova, do problema, da situação, este coração silenciosamente clama ao Senhor. Amém?
Quando tu não tens forças para lutar, há um espírito dentro de ti que clama por Deus, amém? Que clama, tu estás postrado, cansado, atribulado, desanimado, querendo tirar todo por la ventana, pero tu espírito está peleando dentro de ti para buscar a conexão com Deus. Você está entendendo sim ou não? Amém? E aí em algum momento Deus te saca a força de onde tu nem sabe que há força e tu te volve a levantar, amém? Glória a Deus. Então, se nas duras provas, quando nos faltavam forças e quando pensamos desistir, nosso coração clamava por el favor de Deus. Nosso coração, irmãos, digo nosso espírito aqui, não o coração. Nosso espírito deseja a comunhão com Deus, amém? Nosso espírito se goza na presença do Senhor, amém? Venimos aqui, nos alegramos, cantamos, movimos nosso corpo, pero ao sair daqui, sabemos que teremos problemas em nossa casa, sim ou não? Amém? Os problemas allá estão, pero aqui me estou gozando de no Senhor. Que lhe parece? Amém? É esse anelo de nosso ser, amém? De buscar a comunhão com Deus, de buscar a relação com Deus. Apesar de tantas situações, há algo em nós outros que nos move para arriba. Amém, igreja? Pero também há alguns que são movidos para baixo. Amém? Se desanimam e se cansam e se quedam prostrados e retrocedem muitos deles. Que diz também, irmãos, quando já todo parecer estar bem, então aí vem o mistério. E por essa razão também disse Jeremias que o coração é enganoso e perverso. Quando estamos atribulados, quando estamos em uma condição donde não vemos o norte, donde não há nada mais que fazer, nosso espírito clama dentro de nós outros, amém? Em comunhão com o Espírito Santo de Deus que intercede por nós outros, se une nosso espírito, se conecta com o Espírito de Deus, porque está vendo que nossa mente já não funciona, nossa fé está débil, nossa gana é de retroceder e deixar todo botado. Então se nosso espírito faz um esforço tremendo e se conecta com Deus, amém, irmãos? E é nessa conexão ele vai, de pouquinho levantando-nos e ponendo na presença do Senhor, amém? Pero já quando todo parecer está bem, aí é que está ele enganoso coração e perverso coração, amém? Que diz o coração? Olha, já tudo está bem, já passou o problema, desfrutemos nossa liberdade, amém? Desfrutemos nossa vida como bem pareça. Não sigamos aí como tão religiosos, verdade? Gostemos da liberdade, gostemos da gente livre, sabe, irmãos? É o que sempre dizemos aqui, e todo pastor diz esse mesmo linguagem. A gente está desesperada com o problema, com a aflição. Onde se vai meter? Vá ao Bruno, vá a Santa Cruz, allá, não sei o que de abril, lá buscar os brujos. Vá cantar o caminhar de rodilha, vá subir o cerro por aí, acender todo e nada funciona, como aquela mulher deu fluxo de sangue. Então se foi, né? Aí está passando o maestro, foi a seguir a ver o que passa. E era o maestro que lhe ia libertar a mulher, amém? E assim, irmãos, passa por nós outros. Quando já todo mais ou menos se solucionou, que está bem, aquele clamor já diminuiu, a necessidade já não está mais, já todo está bem, estamos respirando bem, tudo está maravilhosamente bem. Então se nosso coração nos disse, para que seguir isso? Tenha paz, vamos desfrutar de uma praia domingo, vamos aí aos touros em algum lugar, e não sejamos assim tão religiosos, desfrutemos a vida. Irmãos, esses dois linguagens hablam no nosso coração, amém? Dois linguagens. Primeiro, buscar de Deus. Segundo, alejar-nos de Deus. Primeiro, buscar a luz, buscar a graça, a glória, a misericórdia de Deus. Segundo, deixar todo botado e alejar-nos de Deus. Esse linguagem está aí dentro de nós outros. Esse espírito dentro de nós outros. Esta alma chamada carne está aí peleando, vendo a ver o que fazer com nós outros para distanciar-nos de Deus. Amém, irmãos? Então, disse Gálatas capítulo 5, vamos ler aí. Gálatas 5. O Espírito Santo nos alcançou, sua glória nos alcançou.
E nós outros, irmãos, devemos entender que nossa alma deve ser dominada por el Espírito, amém? Devemos alimentar de tal forma nosso espírito, irmãos, que nossa alma, aunque grite por as coisas do mundo e por as coisas da carne, nosso espírito está fortalecido. Me está entendendo? Amém? Por essa razão, muitas vezes, irmãos, a gente se debilita na fé e prefere quedar na casa e não congregar e inventar qualquer outra excusa e não vir à casa de Deus. Por quê? Porque carne dominou o espírito. Amém? Sim ou não? Foi o que passou, irmão. Quando o espírito está fortalecido em oração, em súplica, em ruego diante do Senhor, em la leitura da palavra, em buscar a presença de Deus, apesar das situações que estás vivendo, oiga, tu vienes de arrastro, pero vienes. Sim ou não? Por aí escute a gente dizer, irmãos, que saíram de São Paulo e iam a Canvelinha nas vigílias da noite. Você participou alguma vez? Aí está, Varela que pode contar, amém? Lá a gente ia a campanhas e vigílias lá em Cacau, hoje, ia Cacau, a pura pata, não é fácil não, irmãos. Sim ou não? Hoje, é asfalto, a sinalização, tá bonito, tá hermoso, um asfalto bem negrito, muito novo. Pero como era há 30, 40 anos atrás? Como era Cacau? Como era ir daqui a Carmona, a gente ia às atividades na igreja de Carmona? Sim ou não? Assim, ó. Não era com bicicleta, não era montado em um touro, não. Iam a pura pata. E regressavam à noite, eu creio, com aquelas lamparinas de Canfim, não sei como andava na rede. Como estão entendendo, irmãos? Sim ou não? Havia uma necessidade em nosso coração, irmão, de buscar, no coração da gente, de buscar, de estar aí. Havia um gozo que nos envolveu, nos tomou, e não importava a distância, se ia com sol e regressava com chuva na casa, com os pés llenos de barro, estavam contentes e felizes. Verdade assim? Pero hoje já não mais. O coração enganoso e perverso les disse: oiga, creio que vai chover hoje. Não é assim? A gente mete na roupa pela ventana e vê a chuva que não chegou todavia, porque estão vendo a chuva já. E melhor não vamos, porque o Chiquito, a Ninha está enferma, o Ninho está com calentura, melhor nós quedamos aqui. Sim ou não? Amanhã teremos que trabalhar, não podemos enfermar, porque não pode faltar o trabalho amanhã. Então aqui, quedamos aqui em família e tal. Né? Enganou seu coração humano e perverso. Amém? Perverso. Eu he visto, irmão, no tempo que estou aqui, he visto pessoas subindo aqui enfermas, com problema na garganta, sem poder falar, e subiram aqui para abrir um culto. Terminou de abrir o culto, a voz limpa estava. Amém? Predicaram aqui com calentura, com garganta, não sei o que. Terminaram de predicar, a enfermidade se desapareceu. Me está entendendo, irmãos? Porque isso se chama fé. Amém? Quando nós permitimos que a circunstância nos engane, igual que nosso coração, irmão, qualquer coisa nos vai mover, qualquer coisa nos vai errar, qualquer situação nós vamos a dizer: olha, melhor não vá, melhor não ter medo, melhor não siga, vê o que está passando, e aí nós vamos lá. Alô? Como as olas do mar, ó, e uma inconstância sem tamanho. Disse, irmãos, guarde bem esse versículo e memorize em teu coração, amém? Engañoso es el coração mais que todas as coisas. Se há algo engañoso no mundo por aí, creia, teu coração é muito mais que isso. E perverso, podendo levar-nos a las coisas buenas, insiste em levar a lo malo, a lo feio, a lo destrutivo. Nós estamos entendendo, irmãos? Disse Gálatas 5:16: digo, pois, andad en el Espírito, e não satisfagais os desejos de la carne, porque o desejo de la carne é contra el Espírito. Amém? E o del Espírito é contra la carne, é óbvio, são antagônicos entre si. E estes se opõem entre si, para que não hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el Espírito, não estáis bajo la lei.
E manifestas são as obras da carne. Já nós outros sabemos, irmão. São manifestas, não estão ocultas. Está para todo mundo ver. Os adultérios, fornicação, imundícia, lascívia, idolatria, hechiceria, enemistades, olha só, né? Pleitos, celos, iras, contiendas, dissensões, heresias, envidias, homicídios, borracheiras, orgias e coisas semelhantes a estas, acerca delas quais os amonesto, como já os lo he dicho antes, que os que praticam tales coisas não heredarão o reino de Deus. O que lhe parece? O reino está cerca, o reino está próximo, o reino está aí, o reino se ha manifestado. As bendições do reino han alcançado a muita gente, pelos que praticam estas coisas não vão heredar nada de los benefícios do reino. Amém? Disse: mas é o fruto do Espírito. Este é que devemos nós educar nosso coração a buscar isto. Amém? Educar, pelear com nosso coração. Amém? Meterlo, como se diz, a la aflição del alma, como diz a palavra. Afligir nossa alma. Sabe como se aflige a alma? Não é com látigo, golpeando, caminhando de rodilha. Afligir a alma é com ayuno. Amém? Amém? Se há algo dessas situações aqui da carne que todavia estão aí, haga um ayuno. Diga: Senhor, eu tenho aí o chisme que me persegue, as mentiras e a envidia, e eu não consigo me livrar disso. Bueno, tu solo não vai poder mesmo, pero haga um processo, um tempo de consagração com Deus. Meta-te em ayuno e diga: Senhor, esta área eu tenho que livrar-me disso. Oiga, e Deus lo hace. Afligir el alma é ayunar. Afligir el alma. Tu estômago está assim, e tu estás conectado com Deus. Senhor, não importa que me duela o estômago, não importa que me debilite, que me mareie, mas estou firme no propósito. Amém? Hasta que o Senhor me livre e me liberte. Aleluia. Glória a Deus, igreja. Diz que o fruto do Espírito é esse amor, irmãos. Totalmente essas coisas que estão aqui, diferentes e antagônicas, contrárias ao que é da carne. Sim ou não? É outra natureza. Amor, gozo, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, mansedumbre, templança. Contra tales coisas não há lei. Pero los que são de Cristo han crucificado a carne com suas paixões e desejos. Se vivimos por el Espírito, andemos também por el Espírito. Aleluia. Quantos dizem amém a isso? Quantos seguem amando o seu pastor? Não me vão tirar pedra, amém? Glória a Deus. Amém, igreja? Se te ofendes, tem que se ofender mesmo, verdade? A palavra às vezes nos provoca que nos ofendamos com Deus, mas não importa. Um dia ofendemos Ele com a palavra e não com o pecado, verdade? Assim que dá igual a Deus, Ele vai falar no nosso coração, amém, irmãos? Há situações delas que nós outros, já o Senhor nos ha dado provas mais que suficientes, que Ele sim é poderoso para livrar-nos destas coisas, que em nosso parecer, pode que pareça, não passa nada, Jesus continua me amando, Ele me ama todavia. Sim, Ele te ama, pero Ele te alcançou e te resgatou, Ele cerrou o passo ao mar, não deve mais retroceder para allá, para viver essas situações aqui, que tem a ver com carne, tem a ver com esclavitud egípcia. Amém? Já o Senhor te resgatou, agora busca uma vida do Espírito, uma vida espiritual. Amém? Amém, igreja? Busca o amor, o gozo, a paz, a paciência, a mansedumbre. Se vivimos por el Espírito, andemos também por el Espírito. Amém? Não nos hagamos vanagloriosos, irritando-nos uns a outros, envidiando uns a outros. Sabe, irmãos, no capítulo 4 de Êxodo, quero ler isso com você, né? É 40. Êxodo 40.
Êxodo 40. Não é 4, é 40. Êxodo 40, irmãos. Isso é forte, bem? A nuvem de glória do Senhor repousava sobre o tabernáculo, amém? Glória a Deus. De dia e de noite estava aí, amém? Hoje essa nuvem não está sobre, está dentro de nós outros, amém, irmãos? Está sobre como proteção e revestimento da glória de Deus, mas habita dentro de nós outros. Glória a Deus. Não é uma experiência visual, mas há uma forma com que se pode ver se a pessoa tem o Espírito ou não tem. Sim ou não? Amém? Dice, capítulo 40, versículo 34. Entonces uma nuvem cobriu o tabernáculo de reunião, e a glória de Jeová llenou o tabernáculo, e não podia Moisés entrar no tabernáculo de reunião, porque a nuvem estava sobre ele, e a glória de Jeová lo llenava. Ponga atenção, como diz aí, a nuvem estava sobre, sim ou não? Sobre, e que mais diz aí? Que a glória lo llenava, amém? Estava por dentro, estava por fora, estava por dentro, amém? Lo cobria, pero também lo envolvia desde dentro hacia fora. Quer ler outra vez seguir, irmão? Sim ou não? Vamos ler outra vez? Disse: e não podia Moisés entrar no tabernáculo de reunião, porque a nuvem estava sobre, diga comigo, sobre ele, e a glória de Jeová lo dentro, amém? A glória do Senhor nos envolveu por fora e por dentro e por fora. Aunque tu não veja com tus olhos, pero é possível saber se tu lo tienes ou se não lo tienes. Se tu caminhas na direção do Espírito, se tu vives por ele Espírito ou não, amém? Nadie vai haver uma chama de fogo sobre tua cabeça como estava no tabernáculo, pero a gente vê que tu tens o Espírito por tus atitudes, por tu maneira de ser, por os cambios que Deus ha querido fazer em tua vida. Você está entendendo? Amém? E naquele então a experiência era visual, agora é espiritual, amém? A gente vira e diz: essa mulher cambiou, esse varão de verdade ha cambiado, amém? E quando a nuvem se alçava do tabernáculo, os filhos de Israel se moviam em todas suas jornadas. Pero se a nuvem não se alçava, não se moviam até o dia em que se alçava. Porque a nuvem, diga comigo, porque a nuvem de Jeová estava de dia sobre o tabernáculo, e o fogo estava de noite sobre ele. Diga comigo, à vista, repite, à vista de toda a casa de Israel em todas suas jornadas. Aplauda o Senhor por isso, igreja, por favor, aplauda. Aleluia. À vista, amém? A gente veia aquela nuvem de fogo, aquela coisa aí, anaranjada, roxa, aquele fogo em cima, a gente não veia. Toda, diz a casa de Israel, ou seja, todas as tribos de Israel, todo o povo de Israel. Para nós outros, como igreja, toda a igreja tem que ver essa nuvem sobre ti, amém? Por tua forma de ser, porque tu cambiou, já não é mais o mesmo, não é mais a mesma, verdade? Então, sim, a vista de toda a casa de Israel em todas as suas jornadas, que em todas as tuas jornadas, a gente vê que o Espírito Santo está em ti, amém? Que em todas as tuas labores, que em todas as tuas jornadas, que em todas as tuas andanças por aí, por cá e por allá, a gente vê que o Espírito Santo e que sua glória te envolveu por dentro e por fora, amém? Por fora dando proteção e direção, por dentro a adoção de filho que Deus hizo contigo e comigo, amém? Nos adotou e pôs seu Espírito dentro de nós outros. Ponga de pé nessa manhã e vamos orar, amém, igreja?
Aleluia, que palavra tremenda essa, irmãos, aleluia. Sua glória nos envolveu por dentro e por fora, amém? Por fora, proteção, condução, direção. Por dentro, a adoção de filhos. Aleluia. Glória a teu nome, Senhor. Cerra os olhos aí, irmãos. Vamos orar, vamos orar. Vamos orar a esse Deus maravilhoso. E agradecer ao Senhor por o que é isso. Agradecer por sua maravilha, por sua bondade. Agradecer a Ele por sua graça, por el amor com que nos alcançou, podendo haver nos derrado onde estávamos perdidos. O Senhor vira em nosso auxílio, porque Ele escutou desde o mais profundo de nosso ser um clamor, um grito silencioso, clamando por salvação. E o Senhor escutou e vindo por nós outros e nos salvou, amém? E nos resgatou. Aleluia. Conversa com Deus aí, agradeça a Ele. Aleluia.
porque tu amor nos alcançou. Graças porque tu glória nos envolveu por dentro e por fora. Hoje somos esse tabernáculo, amado Deus. Hoje somos, Senhor, esta casa espiritual, este altar, em onde tu glória está por em cima e por dentro, Senhor, por fora e por dentro, nos envolveu, nos abraçou, se adueñou de nós outros, amado Deus, e não nos soltou da mão em nenhum momento, e jamais nos vai soltar, jamais nos vai abandonar. Te damos graças nesta manhã, Senhor, ajuda-nos a ter uma vida de gratidão hacia Ti, amado Deus, sermos hijos agradecidos por tanto que o Senhor ha hecho. Quando vemos este mundo, quando vemos a perdição deste mundo, nos desastres por que passam as vidas em o mundo, saber que nós outros fomos livrados de tudo isso, esse é motivo mais que suficiente, amado Deus, para agradecer de Ti. Graças, amado Deus, graças. Ajuda-nos a permanecer firmes, sem titubear, sem desmaiar, amado Deus, e alcançar esta vida eterna que o Senhor nos tem preparado a los que permanecem em fidelidade, em nome poderoso do Senhor Jesucristo. Amém, igreja? Vamos aplaudir o Senhor nesta manhã. Aleluia, aleluia.